Aquele que salva uma única alma, salva o mundo. Se você é fã da sétima arte e gosta de assistir filmes que correlacionam temas históricos, como o da Segunda Guerra Mundial, eu te peço, fica nesse vídeo, pois será muito construtivo. Schindler é um dos filmes mais famosos da sétima arte mundial. Foi produzido pelo diretor, um dos mais renomados do mundo, Steven Spielberg. O mais interessante nesse filme é a forma com que os diretores de fotografia, de arte, de roteiro conseguem manusear a trajetória do filme, que dura mais de 3 horas, de forma praticamente documental, como se o espectador estivesse dentro do filme, participando e assistindo todos os atos, todos os cenários onde a guerra aconteceu, quando o Holocausto toma conta do regime nazista e os campos de concentração são tão desenvolvidos na Europa da Segunda Guerra Mundial. O filme foi produzido em 1993. Ele teve um sucesso tão grande que ganhou 7 estatuetas do Oscar. Também ganha um dos maiores prêmios da arte, da sétima arte britânica, que é o prêmio BAFTA. Também ganhou 3 Globos de Ouro. E um dos pontos mais relevantes do filme é a coloração. O filme foi produzido todo em preto e branco, mas não foi por uma simples delicadeza cinematográfica que o diretor de fotografia Janusz Kaminski, junto com Steven Spielberg, escolheram fazer o filme dessa forma, do P&B. Não, tinha um objetivo. O objetivo central do filme era mostrar a dualidade entre o bem e o mal, através dos seus personagens. O protagonista, Oskar Schindler, desenvolvido pelo grande ator Liam Neeson, e o antagonista, o sanguinário comandante Amon Göth, feito pelo grandioso ator, diretor Ralph Fiennes. Outro ponto muito importante do filme é perceber as montagens que aparecem, como, por exemplo, o apartamento luxuoso do Schindler, em contraposição aos guetos que os judeus são levados. Outro ponto também que nos traz uma realidade muito grande no filme são as gravações que foram as gravações feitas muito perto. É como se a câmera tivesse realmente com as movimentações trêmulas perto dos atores e que mostrasse, isso faz o filme mostrar com uma veracidade muito grande a emoção dos atores, dos personagens, como se fosse algo realmente verídico. Como eu já havia dito, a escolha de se produzir um filme em preto e branco foi totalmente providencial, pois os diretores, eles tinham a ideia plena, muito clara, de mostrar que o personagem principal, o Schindler, ele tinha dualidades. Ele não era uma pessoa messiânica, santificada. Ele entra no filme, é uma história verídica, e o filme mostra que ele era uma pessoa que não tinha grandes virtudes, era membro do partido nazista e ele tinha a intenção de enriquecer com a guerra. A partir do 3º ato do filme, depois de muitas exemplificações de características do Schindler que não eram tão boas, tão ilibadas como quando aparece a cena de uma única menininha com a roupa em colorido e numa cor vermelha. Essa cor vermelha, ela não foi colocada, uma ideia brilhante do Michael Kahn, que também era um dos diretores do filme, de forma não proposital, não intencional. Essa cor vermelha servia para mostrar que aquela personagem, uma menininha
com o seu rostinho angelical, de basicamente 5 anos de idade, ela não viveria, e também como uma forma de protesto, para dizer que os Estados Unidos, eles não se importaram com o início do Holocausto na Segunda Guerra. Inclusive, o Michael Kahn, ele fala que a guerra estava se desenvolvendo de forma abrupta, violenta e massacrante, tão óbvia quanto uma menininha com o seu casaco vermelho. Então, o Steven Spielberg e os outros diretores, eles usam dessa faceta de forma brilhante. E o desenvolvimento do fim, do destino dessa personagem pequenininha, dessa criança com o casaco azul, é mostrada de forma violenta. A dor que a gente consegue sentir ao assistir às cenas do filme chega a ser palpável. A dor chega a apertar o coração, de tamanha veracidade com que o filme mostra. Não só a cena da menininha, mas o filme ele mescla um cinema documental e ficcional. Ele utiliza também de imagens reais da Segunda Guerra, do Holocausto, dos guetos, dos campos de concentração, para dar uma profundidade ainda mais intensa nessa demonstração do horror que foi o Holocausto, do horror que foi essa ideia de solução final, de execrar e tirar os judeus da Europa. Falando mais um pouquinho sobre o Schindler. A durabilidade das ações dele para salvar judeus é muito questionada, inclusive, até por alguns sobreviventes. Eu utilizei de um dos documentários mais bem premiados sobre a verdadeira história do Schindler, que é o documentário A Verdadeira História sobre Schindler, de 1982, dirigido pelo John Blair, e que também foi premiado pela cinematografia britânica, o prêmio BAFTA. Assisti a outros documentários e o que eu pude perceber é que os sobreviventes que viveram até 1982, pois trata-se de mulheres e homens muito jovens e até mesmo crianças que participaram que viveram com Schindler, sobre a tutela dele, a maioria menciona que sentiam, muitos já morreram, orgulho e privilégio por terem sido protegidos por Schindler. Outros dizem que ele foi um bom nazista, que ele se aproveitou da mão de obra dos judeus. Fatos verídicos ou ilusórios, a verdade é que 1.100 judeus foram protegidos pela tutela de Oskar Schindler. Oskar Schindler tinha uma fábrica de utensílios esmaltados, depois ele passa a fornecer pneus para os membros, os militares nazistas, e o desenvolvimento da proteção dos judeus, que é muito desenvolvida no filme, dura de 43 até 45, quando os nazistas começam a ser sufocados. Ele teve uma vida muito desregrada em relação a finanças, então quando a guerra acaba, mais para 1948 especificamente, ele pega a sua esposa, é ótimo, né? Ele junto com a sua esposa e a sua amante vem viver na América do Sul, eles vão morar na Argentina. Mas, segundo os relatos da sua esposa, ele se sentia muito deprimido aqui. As coisas não acontecem financeiramente para ele, ele não volta a ter triunfo econômico, e aí ele larga da esposa. Em 1958 ele volta para a Alemanha, não para a Polônia, para a Alemanha, e em 1962 ele recebe alguns prêmios em homenagem aos seus feitos. Como ele não conseguiu voltar a ter uma vida econômica tão boa quanto quando ele tinha 30 e poucos anos, na época da Segunda Guerra, ele vive de doações dos judeus. Tem uma vida levada, carregada, e ele sentia falta, na verdade, de ter aquele convívio
com os judeus. Muitos documentários, eles falam sobre isso. Ele morre em 1974 e ele é enterrado em Jerusalém. E existe uma cena muito bonita no final do filme, onde os atores, eles vão ao lado daqueles personagens que eles interpretaram, que estavam vivos, colocam cada um uma pedra em cima da lápide do Schindler. Então, eu não vou me prolongar muito, porque eu gostaria muito que vocês dedicassem a assistir esse filme, que é uma obra-prima da sétima arte. É uma obra-prima, eu posso até dizer, histórica, pois mostra com muita riqueza de detalhes cenas que se passam em realidade. Como vocês sabem, vocês que são fãs de Segunda Guerra Mundial, muitos fatos foram documentados por câmeras, então nós temos essa fonte histórica a fim de fazer pesquisas. Então, quando se compara as cenas do Holocausto, as cenas dos guetos, a veracidade com que Spielberg compôs as suas cenas, ela bate muito, então vale muito a pena. São 3 horas de filme. Eu assisti quando eu era criança, minha mãezinha me colocou para assistir esse filme. Assim como ela fazia com outros grandes nomes do cinema, como E o Vento Levou, O Mágico de Oz, como os filmes do Chaplin também, como Tempos Modernos. Então, sou muito grata por ter sido educada dessa forma. Muito do que eu sou hoje, em termos culturais, eu devo a isso. Então, se você é pai e mãe e está assistindo esse filme, coloque seu filho, sua filha para assistir também a grandes clássicos do cinema, porque valem a pena. Não me deixou nem um pouco traumatizada. Inclusive, acredito que muito da minha veia de entender que eu poderia fazer história e propagar conhecimento veio desse costume de assistir grandes filmes. Então, termino esse vídeo. Não foi fácil rever as cenas do filme, por mais que seja muito bonito. E eu penso em deixar uma mensagem, eu vou deixar uma mensagem que é muito cirúrgica para todos nós. O filme, ele fala sobre um período fascista, um período ditatorial, um período onde as minorias eram trucidadas, eram perseguidas, eram mortas. Foi um período em que não havia democracia, não havia liberdade de expressão. E nós vivemos num período que eu não posso comparar com a Segunda Guerra, mas que a democracia, ela anda numa corda bamba. Então, que possamos usar esse filme para pensar, para refletir sobre as nossas orientações políticas, sobre as nossas orientações de pensamento, sobre os nossos mitos, sobre as escolhas que nós fazemos e as omissões que nós também escolhemos ter, porque quando omitimos, também fazemos uma escolha. Esse filme, ele nunca foi tão atual. Muito embora fale de um período que não voltou na sua característica original, mas que em outros momentos houve situações parecidas. Então, que pensemos juntos sobre o teor desse filme. Peço que todos vocês assistam e pensem sobre o quanto a vida humana é preciosa. Cada vida humana é preciosa. É isso. Um beijo, até a próxima. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham curtido esse filme. Esse vídeo. E o filme também. Could have got more. Oscar, there are 1,100 people who are alive because of you. Look at them.